Paz de Jesus a todos, irmãos. Uma mensagem de reflexão para todos sobre autoridade. A todos nós, cristãos, seguidores de Jesus, seja qual for a tua denominação, a todos nós que acreditamos na palavra de Deus, devemos, isso não é algo que você escolhe, você deve respeitar as autoridades. Nisso Paulo disse: Filhos, obedeceis a vossos pais no Senhor, porquanto isso é justo. Honrai teu pai e tua mãe, para que vivas bem e tenha longa vida na terra. Ora, o que é honrar? Dar sustento e provisão, dar amor. Porém, Paulo continua. Ele não para por aí. E vós, pais, não provoqueis a ira de vossos filhos, mas educai-vos de acordo com a disciplina e conselho do Senhor, caminhando como servos. Então, os pais, eles são também servos dos filhos, os filhos servos dos pais. Os pais não podem provocar a ira dos filhos. E como se provoca a ira dos filhos? Bom, a Bíblia nos dá uma dica. Em Gênesis 2:24 está escrito: Por esta razão deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Ora, por que Deus Todo-Poderoso disse que o homem tem que deixar a casa do pai e da mãe, se afastar deles, para formar uma família? Vou contar uma parábola para explicar isso. Certa vez, havia uma filha que se casou. Essa menina, ela se tornou uma mulher, uma mãe. E estávamos falando de autoridade. Nós sabemos que os filhos têm que respeitar as suas mães. Porém, ela não é mais filha somente, ela também é mãe. E essa filha, unida com seu marido, teve que cuidar do seu pai. Seu pai era uma pessoa muito difícil, mas muito amorosa. Porém, ele era muito autoritário. E essa filha, com seu marido, tendo que cuidar do seu pai na sua casa, passaram por brigas de casal. E aquela relação onde o avô, ele queria tomar conta do filho, da filha dele, como se fosse pai, acabou incomodando muito a filha e o seu marido. Porque eles tinham que ter autoridade perante seu filho. Porque eles tinham que educá-lo e errar, e aprender, e crescer, e fazer tudo como pai e mãe, porém sem ter que depender da autoridade do avô, do pai da filha. Então houve um conflito de autoridades. Nesse conflito de autoridades houve um divórcio. E nesse divórcio, aquela criança ficou sozinha. Aquela criança passou a odiar o seu avô, porque ele não tinha mais o pai e a mãe juntos. E ele começou a culpar o seu avô de tudo isso que tinha acontecido. Seu avô, orgulhoso, culpava a filha, dizendo que tudo era por causa da filha não ter seguido os conselhos dele. A filha, que era mãe,
culpava o avô, dizendo que tudo era por causa do avô não ter aceitado os conselhos dela. E o marido culpava a mulher, dizendo que ela não teve autoridade como mãe de tirar seu filho da sua casa, enquanto ainda era a hora certa. Uma família estruturada, uma família maravilhosa, que poderia ter ficado muito mais unida se tivesse seguido o conselho bíblico de que o homem e a mulher, quando se casam, eles deixam sua casa, porque as autoridades têm que ser respeitadas, porém, não pode haver um conflito de autoridades. Os pais não podem gerar ira a seus filhos. Então, o respeito tem que ocorrer. Como uma pessoa que ela puxa a cerca e invade o terreno do outro, o pai não pode invadir o terreno do seu filho, porque mesmo sendo filho debaixo de autoridade, não pode haver abusos de autoridade. Porque ele também se torna pai, porque ele também se torna marido, ele também tem sua autoridade, ele tem sua forma de educar seu filho, e o filho, primeiro vem o pai e depois o avô. Então, aquela menina ficou muito brava com seu pai. E aquele avô que deveria ser amado pelo neto, ele foi odiado pelo neto. Tudo porque eles não seguiram o conselho bíblico do homem deixar a casa do pai e da mãe e ter uma distância, um respeito, uma distância de respeito, para que haja paz. Paz no lar. Bom, e a palavra de Deus continua nos falando muitos outros conselhos. Mas eu poderia dizer de conselho de perdão, conselho de restauração de lar, restauração das coisas. Mas o conselho que eu dou hoje, para me limitar àquilo que está escrito, é esse. Se você tem brigas na sua família, você é pai e você às vezes abusa do seu poder com seu filho, ou você é filho e você não consegue respeitar seu pai porque acha que ele está errado, mas Deus disse honrar pai e mãe, respeitá-los, independente de ele estar certo ou errado. E Deus disse não irar seus filhos, independente de você ter autoridade. E Deus disse perdoar uns aos outros, independente da situação. Então, o que eu aconselho é, pai, você que está tendo uma briga, alguma coisa com o seu filho, crie uma distância de amor, aceite, pois às vezes a gente tem que se distanciar para se aproximar. Às vezes é só quando aquela pessoa ela deixa aquela convivência diária, maçante, que ela se torna realmente uma pessoa agradável, leve. E você, quando sente falta, quando você faz falta, é a hora que a pessoa se alegra. Então, o mel ele é doce. E o mel, quando você o come muito, você enjoa. Mas quando o mel é apreciado nas horas certas, não há nada mais doce do que o mel. Isso vale para tudo na vida. Que vocês sejam um mel na vida das pessoas. Que vocês sejam doces na vida das pessoas. Que vocês sejam positivos. Não sejam aqueles que só ficam presos na sua farpa, na sua dor, sem olhar para o outro. Como é, ó mortais, que vocês querem que as coisas aconteçam diferentes se vocês não mudam? Como é, ó pais, que vocês querem que seus filhos mudem se vocês tomam a mesma atitude que não deu certo na primeira vez, várias vezes? Então mudem.
É bom mudar, é bom dar a outra face, é bom não revidar pedra com pedra, soco com soco, ofensa com ofensa. É bom estar errado, mesmo estando certo, para que haja paz. E é bom dar um espaço, dar um tempo, fazer jantares, convidando todos os familiares, do que ficar todos os familiares grudados, perto e brigando. É bom uma distância, um respeito, um afeto. Essa distância faz bem. Quem ama não fica querendo obrigar pela força que a outra pessoa se aproxime, que a outra pessoa faça como eu quero. Isso não é amor, isso é dominar, isso é possessão. Mas quem ama deixa ir. Quem ama se afasta quando vê que está sendo inconveniente. Que tenhamos este amor. E que Deus abençoe a todos os irmãos em nome de Jesus. Sejam como o mel. Às vezes a gente se distancia para ganhar o coração das pessoas. Às vezes a gente se distancia para que a gente consiga aquilo que a gente quer. Isso não significa que os filhos abandonem seus pais porque se casaram. Não. Você vai tê-los perto, mas numa distância de amor, numa distância de alguns quarteirões, numa distância de poucos minutos, para que quando aconteça algo você possa estar lá. Mas essa distância não quer dizer que você não vai visitar. Você vai visitar a pessoa, você vai estar com a pessoa, você vai chamar ela 2, 3 vezes por semana, 4 vezes por semana para jantar juntos, reunir a família. Você vai orar por aquela pessoa que você sente que ela está errada e que ela está te fazendo mal. E você vai ver o peso sair das tuas costas, porque ser humano mortal, digo isso para todos nós, para mim também. Isso é Deus dizendo para nós, não sou eu. Como é que você quer que as coisas deem certo, fazendo tudo da mesma forma que não deu certo antes? Como é que você quer, pela força, conseguir o que você quer, quando você pode conseguir pela fé, pelo amor, mudando a perspectiva e se colocando no lugar do outro? Será que eu sou tudo isso mesmo? Será que é sempre a culpa do outro? Eu estou cansado de culpar os outros. Eu vou acertar a minha parcela de culpa, porque todos temos uma parcela de culpa. O outro, eu não tenho poder sobre ele. Ele vai fazer o que ele quiser. Mas eu, a minha parcela de culpa, eu vou pegar e carregar. E eu vou mudar. É isso que Jesus disse quando disse: pegue sua cruz e me siga. Todos temos uma cruz, uma culpa, uma parcela de erro, uma parcela que a gente tem que melhorar. Deixa que os outros façam o que quiserem. Se eles querem continuar errando, que errem. Mas eu e minha casa vamos servir o Senhor e vamos pegar nossa parcela de culpa e mudar. Isso é o arrependimento. Quem não anda em arrependimento pode se dizer servo de Deus, pode se dizer servo de Jesus, pode dizer que ama Deus, ama Jesus, mas o odeia. Se afasta da sua presença todo dia. Não consegue mais nem sentir o Espírito Santo. O que sente é um mero ego. Vaidade, 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 vaidade. Então se arrependam enquanto é tempo, porque Jesus está voltando. Aleluia. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.